superar as resistências que te impedem neste momento de crescer. E geralmente quando a gente fala de crescimento, a gente entra mais no âmbito pessoal, profissional, financeiro, que é aquele desejo de conquistar algo mais, de ser algo mais. E é bem interessante a gente refletir que antes de você ter, você tem que realmente ser. Então não há como você conquistar mais, não há como você expandir, não há como você crescer profissionalmente, financeiramente, por exemplo, sem antes fazer isso internamente, sem você sentir que você está crescendo, que você está expandindo e que você está fazendo a sua parte no processo, nessa expansão, nesse crescimento. Primeira coisa sobre resistência. A gente só sente resistência àquilo que nos causa dor. Então, quando dói, a gente resiste em ter que olhar para aquilo, em ter que fazer algo a respeito daquilo, porque tá doendo. Então, a gente sempre olha para questões que às vezes precisam realmente de um olhar mais profundo, mas aí, deixa lá. Porque se eu não mexer, eu não preciso olhar para a dor. Só que por trás de toda a dor, a vida. Então, às vezes, eu preciso pelo menos ter uma clareza do que realmente dói, para que eu possa começar a ressignificar essa dor, contar novas histórias sobre aquilo e começar a ter um olhar diferente sobre o que aconteceu, sobre o que é e sobre o que eu trago internamente. E existe também um processo que é um processo de fidelidade que muitos de nós fica preso a essas fidelidades, justamente por fazermos parte de um sistema familiar. Você sabe, independente da crença que você tenha, mas você tem noção de que você veio de um pai, de uma mãe, que carregam as suas histórias particulares. Esses pais têm os pais deles, que têm os pais deles, e assim sucessivamente. Então, fazemos parte de um grande sistema que não há como negar. Portanto, fazemos parte de toda a história que o nosso sistema familiar carrega. E é interessante porque a fidelidade, ela é algo que realmente fica, realmente mantém a gente, às vezes, até repetindo padrões que a gente nem gostaria de repetir, mas é meio que acontece, sabe? Tipo, eu não tenho controle sobre aquilo. Quando eu vejo, eu estou repetindo padrões da minha família sem perceber o motivo ou sem ter clareza do porquê que aquilo está sendo assim. Mas eu repito. Inclusive, hoje mesmo eu atendi uma cliente que trouxe na história dela muitas repetições a respeito da mãe. Toda a história da mãe, inclusive histórias de fracasso da mãe com relação ao relacionamento que a mãe teve com o pai dela, dessa cliente, questões financeiras, questões de empresa, né? Porque esta mãe já teve uma empresa, acabou fracassando, acabou tendo que fechar, passou por muitas situações difíceis e no julgamento desta filha, a mãe fracassou em muitas áreas na vida. Neste exato momento, esta filha está passando pelas mesmas coisas que a mãe. Interessante. E já já eu vou falar por que os padrões se repetem, trazendo um olhar bem profundo, bem terapêutico, dentro daquilo que eu venho experimentando nos meus atendimentos. Antes disso, eu quero falar mais da questão fidelidade. Por que a gente se torna fiel a alguns comportamentos, a algumas questões que a gente carrega da nossa história familiar? Porque todos nós queremos pertencer. Independente da história que nós temos, independente de quem é o nosso pai, nossa mãe, quem foram os nossos ancestrais, todos nós fazemos parte de um sistema. E a primeira lei que rege a vida é a lei do pertencimento, porque eu, antes de nascer, já pertenço. Já pertenço a uma família, já pertenço a uma identidade, a um nome que me dão. Ou seja, pertencer é a primeira lei, é uma das primeiras leis que regem a vida. Talvez existam leis que a gente até desconhece nesse momento. Mas podemos dizer que o pertencimento é uma lei muito evidente, muito presente na nossa vida. Por conta disso, nada nem ninguém gosta de ser excluído. E para não ser excluído, a gente se mantém fiel, ok? Eu lembro que uma vez eu estava num evento, numa imersão, e nessa imersão a gente fez um exercício que eu nunca esqueci. No exercício, nós formávamos duplas e uma pessoa representava a fidelidade ao nosso sistema e o outro era a gente mesmo. Então, eu, Kátia, tinha a minha colega que era a minha fidelidade ao sistema. Gente, foi muito maluco. A pessoa que estava conduzindo a imersão falou assim: agora, fidelidade, abrace o seu colega e quem está sendo abraçado pela fidelidade, tenta se soltar. Tenta tirar os braços do colega, tenta se soltar. Gente, a pessoa que representava a fidelidade
não fazia força para me segurar. Era nítido. Ela não precisava fazer força, ela só estava abraçada em mim, com as mãos aqui cruzadas. Eu não conseguia me soltar da fidelidade. Por mais que eu fizesse força, eu tentava empurrar os braços, eu tentava sair, eu tentava me contorcer. Não saía. A fidelidade não sai da gente, simplesmente. Existem movimentos internos que a gente pode fazer para acolher os nossos movimentos de fidelidade, as nossas atitudes de fidelidade. Porque tentar excluir aquilo que eu não gosto e que eu trago do meu sistema só causa mais dor. E só me afasta muito mais de quem eu verdadeiramente sou. E se afastar de quem você é não te torna livre para você ser quem você é. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é querer brigar com aquilo que é do nosso sistema, da nossa história. Eu não quero saber disso, eu não quero ver isso, eu não quero entender isso. Brigar com isso só vai fazer com que eu não use a lei do pertencimento ao meu favor. Portanto, um dos primeiros movimentos que a gente precisa fazer quando olhamos para a nossa história, e até mesmo para soltar todo o julgamento que a gente tem, é aceitar profunda e completamente a minha história como é. Aceitar profunda e completamente as pessoas que fazem parte da minha ancestralidade. Aceitar profunda e completamente toda a dor que a minha ancestralidade viveu. E aí foi interessante que, no caso desta cliente que eu atendi essa semana, nós falamos justamente sobre o motivo pelo qual repetimos padrões, né? E aí ela me perguntou, mas Kátia, o que eu faço agora? Porque parece que eu tô repetindo todos os padrões da minha mãe e eu quero mudar isso. Como eu faço? Então, o primeiro movimento que fizemos foi de aceitar profunda e completamente a história da mãe, a história que esta mãe carrega. E aí ela disse, Kátia, tem mais uma questão. Tem muitas coisas que a minha mãe viveu e que as minhas avós e bisavós também viveram. Tem muita história, tias, né, mulheres da minha família sempre falharam em muitos pontos, principalmente com relação às relações amorosas e ao que tentaram fazer, que seria basicamente um trabalho. E aí eu falei pra ela, por que você está repetindo esses padrões? Ah, eu não sei. Justamente por conta do julgamento. Como assim, Kátia? Olha só, quem disse que sua mãe fracassou, faliu? Quem disse que suas avós, seus ancestrais falharam? É muito fácil a gente julgar e dizer que nossa mãe, nosso pai fracassou, nossos ancestrais fracassaram com a vidinha confortável que a gente tem hoje. Para e pensa aqui comigo. No tempo dos nossos pais, não se tinha a tecnologia que se tem hoje. No tempo dos nossos avós, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, que a gente aperta um botãozinho lá no YouTube ou em qualquer rede social e a gente sabe tudo o que está acontecendo. Não se tinha acesso a notícias instantâneas como hoje. Não se tinha acesso ao conhecimento vasto de tudo que a gente precisa que está disponível como hoje. Eles não tinham disponível tudo que nós temos hoje. Então, cada pessoa da nossa família teve o sucesso que lhe coube. Talvez para o nosso olhar pode parecer um fracasso, mas quem diz que é um fracasso? Você olha com olhos de julgador e você acha que isso é um fracasso. Ou você ouviu que era um fracasso e você tomou isso para si. E se você começar a olhar para a história da sua família diferente? Se você começar a pensar assim, cara, será que se eu fosse a minha mãe, se eu fosse o meu pai, se eu fosse os meus tios, se eu fosse os meus avós, eu faria muito diferente deles? Eu seria muito melhor do que eles? Provavelmente não, né? Olha que arrogância da nossa parte apontar o dedo e julgar o que eles foram e o que fizeram, sem sequer saber a dor que estas pessoas carregaram, as resistências que essas pessoas tinham. É muito fácil falar hoje, né? Porque hoje muitos de nós tá bem sentadinho num escritório trabalhando, com arzinho condicionado, não tá lá na roça tendo que plantar, colher, não tá debaixo de chuva tendo que fazer sacrifícios como os nossos ancestrais fizeram. E a gente ainda tem a coragem de julgar. E aí foi interessante que a gente fez um movimento, né, com relação a essa questão, onde esta cliente, até hoje eu peguei um rapazinho, né, porque eu sempre faço um movimento com mulheres aqui, porque eu sou, mas são só representações, tá, gente? Tanto faz se é feminino, masculino, não tem nada disso aqui, é só a representação. Então vamos imaginar que este representante aqui é você, que era a minha cliente nesse caso, e aqui o sucesso. Ela olhava para o sucesso e ela dizia para mim, nossa, parece que tem um muro, tem muita resistência, tá muito rígido. E realmente o bonequinho, ele tá numa postura estranha aqui, né? Não tá numa postura muito interessante, não. Não tá aberto, né? Parece que ele tá de cabeça baixa mesmo. E aí, a gente fez um movimento muito interessante, porque esses movimentos, eles são muito intuitivos, né? Eles vêm na hora, baseado no que está acontecendo, na dinâmica, na leitura de campo. Então, cada caso é um caso, né? Eu tô falando aqui, mas talvez
para o seu momento, para a sua questão, teria que ser um movimento diferente. Mas a frase que veio para ela falar para o sucesso, né? Eu falei, ó, então agora você vai olhar para esse representante, ela nem sabia que era o sucesso, porque eu sempre faço esses movimentos de forma oculta, depois é que eu revelo, né? Ela só sabia que esse representante era ela. Diga para esse representante, eu não preciso de você. Eu sou você. E quando eu falei essa frase, eu mesma senti meu corpo todo arrepiar. Porque veja, você não precisa de sucesso. Você não precisa do crescimento. Você é isso. Essa é a sua essência. A sua essência é sucesso. Você só acha que é um fracasso quando você se compara com os outros. Você só acha que é um fracasso quando você começa a acreditar que você falhou, ou seja, quando você se julga, quando você se critica, quando acha que está fazendo tudo errado. Aí sim você começa a se ver como um fracasso. Só que de fato o fracasso não existe. Só existe na cabeça das pessoas que acreditam nele. Seu primeiro e maior sucesso foi o seu nascimento. E o seu maior sucesso hoje é estar vivo, é viver. Esse sim é o seu maior sucesso. Nada pode ser maior do que a vida. Nem dinheiro, nem fama, nem trabalho, nem família. Nada é maior do que a vida. E tem gente perdendo vida para ter sucesso e acha que vai alcançar sucesso. Nunca vai alcançar, porque sucesso é vida. Vida é sucesso, entendeu? Então, quando a gente está conectados com isso, com esse novo jeito de olhar para o sucesso, é possível que eu olhe também para toda a minha ancestralidade e possa ver o sucesso de cada um na minha própria história, na história que eu carrego. Então, depois fizemos um movimento. Quando fizemos um movimento com sucesso, acolhemos o sucesso, fizemos um movimento com a mãe dela, para que ela pudesse ver a mãe como um sucesso, não como um fracasso. E a partir desta mãe, ver o sucesso dos outros que vieram antes, dentro da própria história que coube para cada um, porque cada um fez o que pôde na condição que tinha. Então, toda essa resistência que a gente carrega muitas vezes é porque a gente criou uma história dentro da gente para justificar uma dor, um desafio, algo que muitas vezes ninguém teve a coragem de ver, ninguém teve a coragem de acessar. E no momento que eu acesso, eu encontro vida ali. E aí, a partir deste movimento, em que eu olho para o meu sucesso e posso olhar para o sucesso dos que vieram antes, o sucesso pode até ficar do ladinho aqui dos meus ancestrais, eu também posso me ver como um sucesso. Porque, veja só, quando você acha e acredita que todos na sua família não são bem-sucedidos, que estão fadados a fracassar, é uma maldição. Gente, isso não existe. Desculpa, mas isso não é verdade. Se impregnaram isso na sua cabeça, sai disso. As religiões impregnam isso, que você foi amaldiçoado por nascer naquela família. Alguns métodos tradicionais vão culpar família, pai, mãe, pelo que você é, pelo que você faz, enfim, e vão colocando, minando a gente, criando resistências. E aí, ao invés de a gente estar disponível para olhar para o outro lado da dor, a gente quer fugir da dor. E uma coisa é fato, a gente não precisa investigar o passado para descobrir o que dói, a causa de tudo isso. Não necessariamente a gente precisa fazer isso. O nosso olhar para a nossa história é simplesmente para dar clareza do lugar onde eu estou me colocando e das histórias que eu estou contando para mim mesmo. É ter um olhar muito profundo sobre a realidade. Aonde eu estou me condenando, aonde eu estou me colocando, para que eu possa saber aonde eu quero estar daqui para frente. E no momento que eu consigo aceitar profunda e completamente no meu coração o sucesso dos que vieram antes, do jeito que foi, aí sim eu posso me ver como um sucesso. Porque se eu olho para minha história e para a história dos que vieram antes, achando, julgando que eles foram um fracasso, quando que eu vou me sentir um sucesso? Nunca! Eu sou parte dessa história, sou parte desse sistema familiar, eu vim desse pai, eu vim dessa mãe. Se eu julgo que eles são um fracasso, que eles não deram certo, eu também vou ter esse julgamento de mim mesmo. E aí nunca vai ser o suficiente para mim. Eu posso ter o negócio mais incrível, eu posso ter a profissão mais maravilhosa, eu posso fazer o que eu mais amo, mas lá no fundo eu vou me sentir um fracasso. E eu já vivi isso, eu sei o que é isso. A gente passa a se ver como um resultado, como um número. Você não é um resultado, você não é um número, você é muito mais do que isso. Você é vida. E é nesse momento que a gente precisa incorporar o que de fato é o sucesso. E cada um de nós tem uma definição do que é sucesso, mas uma coisa é fato. Sucesso não é igual a ter dinheiro na conta, nem igual
a ter bens materiais, simplesmente. Sucesso é muito mais do que isso. Porque até mesmo o dinheiro, os bens materiais, as coisas boas da vida vão chegar a você quando você se sentir livre para ser quem você é. Mas se eu julgo que na minha história todo mundo fracassou, eu não sou livre então. Eu estou fadado a fracassar. Mentira, você não está. Você é uma bênção, porque você está aqui me ouvindo para ressignificar tudo isso, senão você nem estaria aqui. Você é seu próprio milagre. Nada nem ninguém vai te tirar dessa situação a não ser você mesmo. Para de se iludir. Ninguém está elaborando um plano para mudar a sua vida. É só você que tem o poder de fazer isso consigo mesmo. E tá na hora de você tomar as rédeas e dizer, caraca, vamos lá, vamos embora. Para derrubar essas resistências, né? No sentido de soltar, de ser leve. Sucesso não tem que vir com pesar. Sucesso não tem que vir com trabalho duro. Sucesso, dinheiro, prosperidade precisa de liberdade. Se eu não sou livre para fazer o que eu vim para fazer nesse mundo e para ser quem eu sou, isso não chega para mim. E se chega, chega com muita dor, com muito trabalho, com muita dureza. Ninguém precisa disso. Olha, desculpa, mas definitivamente eu não acredito que Deus te fez para sofrer. Pelo amor de Deus. Para de acreditar nessa mentira. Isso não é verdade. Deus te fez como fez a natureza. Onde é que você vê sofrimento na natureza? Eu não vejo. E por que eu tô falando que você é um abençoado, que tá tudo disponível e o quanto a natureza nos inspira para enxergar que tudo tá disponível mesmo? Eu tava na minha outra sala, que tem uma janela atrás. Eu fico de costas para a janela, mas vez ou outra eu me viro para ver a araucária que tem, que passa, né? Parecida com a que tem aqui atrás, que eu não sei se dá para enxergar. Em alguns vídeos até acho que dá para ver, né? Mas do lado dessa araucária tem outra que pega na janela da minha sala. E ali é um festival de passarinho, né? É lindo de ver. E aí eu tava montando uns conteúdos, fazendo algumas coisas, e aí eu quis dar aquela pausa, assim, pra dar uma respirada, né? Porque eu tinha usado muita energia mental e tal, eu tinha que dar uma desafogada. Me virei e fiquei admirando um passarinho que tava no galho, assim, próximo da janela, inclusive. Ele era meio filhotinho, porque ele era pequeno, e eu fiquei admirando aquele bichinho ali, e aquilo me veio uma sensação, assim, do tipo, nossa, como eu quero ser conectada ao todo, assim, como os animais são, como as plantas são. Eles não estão julgando nada, eles estão ali vivendo, experimentando. Como eu quero ser assim cada vez mais. Eu tava com esse pensamento. E aquilo foi me inundando, assim, com uma sensação boa. Eu acho que eu fui tomada por uma sensação de amor, não sei, sabe? Com aquela contemplação, com aquele momento único. E eu tava ali, eu e o passarinho. E a árvore. De repente, gente, o passarinho saiu do galho, veio assim a favor da janela. Eu até pensei que ele ia bater na janela, mas ele veio, é como se ele viesse reto em mim e me olhasse. E a gente se olhasse, sabe? E aquilo me deu uma emoção tão grande. De repente ele deu uma volta em torno dos galhos de novo e voltou. Mas ele não chegou a bater na janela. Caraca, gente, quando aquilo aconteceu, eu senti, assim, a força de Deus em mim, naquele momento. Eu estava na minha sala, no meu escritório, trabalhando. 5 minutos que eu olho para a árvore, para aquele passarinho, acontece isso. E eu tenho certeza que Deus está ali. Foi meio que uma confirmação dele, dizendo, ei, tô aqui, ó. Te mandei esse passarinho para você lembrar que eu tô aqui te amparando, cuidando de ti. Sabe? É como se eu sentisse que Deus me pegou no colo naquele momento. Foi tão incrível que eu até compartilhei com os alunos, né, do Top Terapeuta sobre isso. E são pequenas coisas, assim, que eu tenho visto, que eu tenho me conectado no meu dia a dia para soltar essas resistências que a gente carrega. Essas crenças que a gente carregou por muito tempo de que Deus pune, o universo pune, quando você tá fazendo errado, alguém tá te punindo, sabe? Você se condenando. Cara, nós precisamos soltar tudo isso. Ninguém tá te condenando. Você não tá fadado a sofrer. Você não tá fadado a passar por fracassos. Isso não é verdade. Pare de acreditar nisso. Solte essas resistências para que você seja você e para que você se conecte com o todo. Porque quando a gente tá conectado com esse todo, com essa energia que permeia tudo, com essa força invisível que nos sustenta e nos dá energia, inclusive, para viver, para estar vivos, muda tudo ao nosso redor. Eu paro de ser reativo, eu paro de ser julgador e eu começo a viver na frequência do amor, ou pelo menos mais próximo disso, que é a frequência que faz a gente ter tudo, a gente ser tudo. Quer crescer? Entra na frequência do amor. Quer evoluir? Entra na frequência do amor, mas sem ter que olhar com dor para isso, com pesar para isso. Ah, eu tenho que estar nessa situação porque eu tenho que evoluir. Caraca, tem um tempo para isso. Você não precisa estar ali fadado a sofrer com aquilo, porque a gente só resiste onde há dor. Só que por trás da dor há vida, e muita vida. Quando eu
eu tenho a coragem de olhar para essa dor que tanto mexe comigo e posso ressignificar ela contando uma outra história para mim mesmo, tendo um olhar diferente, tudo muda, gente. A gente realinha o campo e isso faz a gente se conectar com o todo. E assim a gente acredita que tudo está disponível para o nosso crescimento. Então, são pequenos episódios, pequenos momentos do dia que vão me fazendo relembrar quanto Deus é leve, o quanto a vida é leve e que é uma escolha. Eu escolho que seja leve ou pesado. Eu escolho que seja duro ou mais acessível, mais fluido. Eu escolho sofrer ou não. Eu escolho caminhar com leveza ou não. É uma escolha. E quando eu escolho que caminho eu quero, eu preciso abrir espaço, no sentido de estar disponível, de aprender a receber da vida esses momentos. Eu poderia ter nem dado bola para aquele passarinho, mas o fato de eu ficar ali alguns segundos me fez reconectar com o todo. Eu fiquei muito emocionada. Na mesma semana, a gente foi olhar o pôr do sol num terreno que a gente tem no Aspen, aqui no condomínio. E aí tem um local lá, né, que é em cima de uma montanha, né, que tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Tem umas oscilações, assim, de terrenos lá. E aí tem um espaço que tem um vale, assim, que a gente consegue ver o sol se pondo. Gente, que delícia poder sentar lá. Estávamos eu, Ronaldo, meu marido, nossos cachorros, naquele momento vendo o sol se pôr. Era uma emoção aquilo, porque, tipo, o sol se põe todos os dias. Ele estando sem nuvens ou com nuvens. Mas o fato de eu olhar o pôr do sol de um jeito diferente me faz ser uma pessoa diferente. Me faz contemplar a vida. Porque eu não sei se amanhã eu tô aqui pra ver outro pôr do sol. Eu não sei. E isso é viver. E quando a gente se sente vivo, assim, nesse nível, não há como não evoluir e crescer pelo amor. Não mais pela dor. E é uma escolha. Ou eu vou com dor ou eu vou com amor. E esse amor, ele precisa começar com este olhar, sem julgamento. Que aí sim eu posso me amar por inteiro. Porque eu amo de onde eu vim, eu amo quem me deu a vida e toda a minha história como é. E tá tudo certo como é, tá bom? Essas reflexões eu sei que são profundas. Esse vídeo é um vídeo para assistir de novo, porque eu acredito que vai mexer um pouco aí com você. E claro, se você precisar de uma orientação, de uma mãozinha para olhar para essas questões que hoje são dolorosas para você, não hesite em pegar os nossos contatos aqui para você agendar suas sessões. Inclusive eu já tô organizando sessões de alinhamento de fim de ano, de início de ano. Estamos nesse período agora, né, no momento que esse vídeo tá saindo. Então, se você quiser fazer suas sessões de alinhamento, já se programe para fazer o quanto antes, pra gente olhar para você, para sua essência e cada vez mais você poder ser livre para ser quem você é, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.